Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre refluxo. Você já sentiu? Você sofre disso? Eventualmente, dependendo do que você come? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Você pode inclusive interagir com a gente, mandar sua pergunta através do nosso Insta, mas também ficar atento a esse bate-papo que a gente vai ter agora. Vamos até o Mercado Municipal do Tucuruvi, onde a repórter Tássia Sena vai mostrar alguns alimentos que ajudam no tratamento do refluxo. Tema que vamos falar daqui a pouquinho aqui no estúdio, como eu já te disse. Bom dia, Tássia! Bom dia, Regiane, bom dia a todos. Exatamente, como você comentou, daqui a pouco a gente vai ter um gastro no estúdio, comentando o que é, quais os principais fatores que contribuem para a pessoa ter um refluxo e também os principais alimentos que acabam piorando, que é essa doença que é o refluxo. Mas antes, a gente está aqui no Mercado Municipal do Tucuruvi para mostrar um pouquinho o que é, quais os alimentos ajudam a combater. E daqui a pouco a gente vai explicar direitinho o que é, mas antes, a gente explica para quem está em casa basicamente que é o quê? Aquela queimação, azia que a gente sente realmente no estômago depois de comer. Sentiu de repente que a comida não caiu muito bem depois do almoço, tá um pouco cheio, a comida não desceu direito. Eu até já conto que eu sofro de refluxo, já bati um papão com a nossa doutora, a Andrea Guarnieri, que é a nutróloga, que vai conversar um pouquinho com a gente hoje, Rê, falando um pouquinho exatamente sobre o refluxo. Exatamente essa sensação, doutora, que eu comentei de queimação, azia, é isso que acontece, doutora? Exatamente. Bom dia, pessoal. Para a grande maioria das pessoas, os sintomas são esses justo que você mencionou e que você tem, né? Azia, queimação. Às vezes o refluxo ele é tão intenso que até sobe aquela secreção ácida na garganta. Mas tem outros sintomas que são mais superficiais, que é a distensão, o peso no estômago, que pode passar desapercebido. E outros sintomas que a gente nem relaciona com o refluxo, que pode ser a tosse, uma tosse crônica persistente, que pode ser um dos sintomas que precisa ser investigado. O que acontece? O ácido do estômago, ele volta para o esôfago, que é um órgão que não está preparado para receber essa secreção ácida e causa uma inflamação em todo o órgão. E essa inflamação, essa irritação pode proporcionar aí tosse, que foi um dos sintomas que você me mencionou que estava apresentando, né? Você não tinha azia, não tinha queimação, mas tinha uma tosse persistente. Então, se você está em casa com uma tosse persistente, sem uma causa clara, vai no médico, tá? Investiga. Já é uma dica, né? Já é um sinal, né? Isso mesmo. Doutora, então, mas a gente vai mostrar aqui um pouquinho quais então são os alimentos que ajudam a combater, evitar um pouco, principalmente os grãos, né, doutora? A gente começa aqui com feijão, amêndoa, aveia. Conta um pouquinho como colocar esses alimentos na refeição ao longo do dia. Perfeito, isso mesmo. Quais que são as recomendações atuais? E isso eu falo em base a pesquisas científicas, porque tem muita controvérsia em relação à alimentação. Mas o que nós sabemos atualmente? Uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, cereais, ou seja, uma alimentação rica em fibras, realmente contribui na melhora dos sintomas do refluxo ou até previne o aparecimento deles. Dentro disso entram as fibras dos alimentos, por exemplo, as fibras dos cereais. Aqui a gente tem a aveia em flocos, a farinha de aveia. Eu coloquei a aveia porque é um alimento muito fácil de ser incluído nas nossas refeições e riquíssimo em nutrientes e fibras, que vai realmente proporcionar aí um bem-estar e controle de sintomas para quem já tem a azia, o refluxo, ou até prevenir. Além disso, a fibra, né, presente nesses alimentos, ela melhora também o trânsito intestinal, porque vale lembrar que uma das causas para predispor a doença do refluxo é uma alteração intestinal, uma alteração da flora intestinal, né? A gente continua aqui pertinho, o Rafael vai mostrar pra gente. A gente tem gengibre, babosa. Conta um pouquinho de gengibre, como consumir e qual a ação que o gengibre causa realmente para as doenças estomacais.
O gengibre ele é mundialmente reconhecido, inclusive a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhece o gengibre como um alimento ou uma erva medicinal voltada para os sintomas aí gastrointestinais. E o gengibre realmente proporciona uma grande melhora dos sintomas de refluxo, da azia. Ele é anti-inflamatório, antioxidante, digestivo. Inclusive a gente usa o gengibre para as pessoas que estão em algum tratamento, alguma doença crônica como câncer, por exemplo, e devido ao tratamento tem alteração do paladar, tem alteração da flora intestinal. O gengibre de manhã em jejum, né, raspas do gengibre com água, com algumas outras folhas de ervas, ajuda muito na alteração do paladar dessas pessoas e naquelas náuseas que pessoas doentes têm, ou até a pessoa que acorda já e tem um mal-estar, tem uma náusea, não consegue se alimentar direito, o gengibre entra nesse contexto. O ideal mesmo é acrescentar o gengibre junto com os alimentos, mas nada impede do pessoal de casa tomar como chá. Falou em chá, já falou em erva, aqui a gente tem salsinha, tem também erva doce, alecrim. Como consumir ervas, então, como chá e também tempero, doutora? Tudo isso aqui é classificado como ervas aromáticas ou ervas digestivas, né? Então, o alecrim, a erva doce, a salsinha, o aipo ou salsão, são ervas que ajudam muito no processo digestivo. A grande maioria delas, qual que é a ação principal? Elas aceleram a digestão. Elas fazem com que o alimento no estômago permaneça menos tempo no estômago e, com isso, reduzindo a possibilidade desse ácido refluir para o esôfago, causando sintomas. Pode-se fazer, né, por exemplo, a erva doce a gente pode usar como chá, é um chá digestivo, mas também tudo isso pode ser acrescentado nas refeições. Como tempero mesmo? Como tempero mesmo, porque vai incrementar o sabor, com isso vai fazer as pessoas usarem menos sal, menos temperos artificiais, porque esses temperos, né, o colega lá no estúdio vai até mencionar, né, esses temperos, principalmente os artificiais, eles podem piorar aí os sintomas de refluxo. Então, outro conceito importante para vocês aí de casa: priorizem os alimentos in natura, né? Acrescentar o sabor fazendo uso como recurso desses alimentos. Então, acrescentar, fica delicioso acrescentar alecrim, né, para preparar um peixe, né? Uma pena, tivemos um probleminha no sinal, mas informações valiosíssimas até então. Então eu quero agradecer a repórter Tássia Sena, que estava lá no Mercado Municipal do Tucuruvi, na Avenida Nova Cantareira, 1686, no Tucuruvi. E também a nossa convidada, Andréa Guarnieri, que é médica nutróloga, e também deixar o contato dela aqui para você. www.draandreaguarnieri, doutora Andréa Guarnieri, só que doutora abreviado, .com.br. Doutora Andréa Guarnieri, gente, informações muito importantes mesmo, porque já que estamos falando aí das questões gastrointestinais, é claro que a alimentação tem tudo a ver. E eu acho que no dia a dia mesmo, até por exclusão, por associação, a gente consegue entender e se conhecer melhor e saber quais são os alimentos que estão nos causando esses sintomas e evitar a ingesta deles ao longo dos dias, né, gente? Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre refluxo aqui no estúdio com o médico gastro, tá, doutor Gustavo?